noite. Então, a partir dessa aula, a gente vai começar a fazer o estudo da geometria analítica, tá? E o que é a geometria analítica? A geometria analítica ela é uma forma algébrica de a gente analisar elementos geométricos. Então, retas, pontos, né? E assim por diante. Normalmente, a gente está acostumado a falar dessas coisas de uma forma geométrica, ou seja, a gente faz um desenho daquele elemento e não fala disso em termos algébricos, ou seja, a gente não vai transformar isso em contas, né, quando a gente está falando de geometria, pelo menos não de uma forma analítica. A geometria analítica ela é uma ciência que une justamente essas duas áreas da matemática. Então a gente vai unir a geometria com a álgebra. Então a gente vai analisar esses elementos geométricos utilizando as ferramentas da álgebra, beleza? E o primeiro conceito que a gente vai utilizar, ou na verdade um conceito básico que a gente vai utilizar ao longo de todo o estudo da geometria analítica é o conceito de eixo, com origem e coordenadas de um ponto, ok? Então, se a gente tiver uma reta qualquer, tá? A gente orienta essa reta em um sentido arbitrário, então aqui, nesse caso, a gente orientou essa reta para a direita e a gente vai definir sobre essa reta um ponto que a gente vai chamar de origem da reta, tá? A esse ponto que chama de origem, a gente vai atribuir o valor 0. E aí, se a gente atribuiu um 0 e a gente orientou um sentido para essa reta, tudo que tiver a partir do 0 no sentido que a gente orientou vai estar definido como positivo. Tudo que tiver a partir da origem dessa reta no sentido contrário ao sentido que a gente adotou como positivo, vai estar negativo, tá? Como se fossem os números representados na reta dos reais. A partir daqui a gente tem o 0, aqui a gente tem o 0 e a partir daqui a gente vai ter os outros valores reais. Então eu vou ter, por exemplo, o valor 1, poderia marcar aqui. Se eu definir agora esse tamanho aqui como uma unidade, todos os outros valores que são múltiplos dessa unidade vão estar com o mesmo tamanho. Então, por exemplo, eu posso falar que aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5 e assim por diante. Já do outro lado, eu vou ter, se para cá é o 1 positivo, para cá vai ser o 1 negativo. Então, vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Tá legal? A gente tem infinitos valores para cá e infinitos valores para lá. E se a gente definiu uma reta, uma origem, e agora a gente definiu valores em cima dessa reta, a gente pode começar a marcar pontos em cima da reta. E aí, vamos lá. Então, só definindo alguns nomes aqui, né? Isso aqui a gente vai chamar de origem do meu eixo. E esses valores que a gente demarcou agora, a gente pode utilizar para referenciar pontos em cima do eixo. Então, por exemplo, se eu falar no ponto A e eu falar que esse ponto A tem uma coisa chamada coordenada, tá? Isso aqui é a coordenada do ponto A. Então, eu estou falando aqui que o ponto A tem coordenada igual a 3. Se eu estou falando que ele tem coordenada igual a 3 e eu quero desenhar esse ponto em cima do eixo, esse ponto vai estar agora marcado em cima do 3. Então, eu poderia falar que esse ponto aqui é o ponto A, ok? O ponto B tem coordenada menos 5. Então, se eu estou marcando ele em cima desse eixo que a gente desenhou, que é o eixo dos x aqui, o ponto B estaria aqui no menos 5. E o ponto C tem coordenada raiz de 2. Raiz de 2... eu não sei exatamente quanto é, né? Não sei de cabeça porque ele tem infinitas casas, é um número irracional. Mas eu sei que ele está em algum lugar entre 1 e 2, mais ou menos 1,4. Então vai estar um pouquinho antes da metade aqui, do 1,5. Então, vamos falar mais ou menos que ele está aqui, tá? Então a gente marcaria aqui, por exemplo, o ponto C. Então, a todos os números possíveis, a gente consegue atribuir uma posição no eixo. E a toda posição no eixo, a gente consegue atribuir um único valor referente ao número, né, da coordenada daquele ponto, tá legal? Então, qualquer valor a gente consegue representar aqui no eixo e qualquer ponto do eixo pode ser representado por um valor, até os irracionais, né? Eles vão estar em algum lugar entre dois pontos racionais, ok? Então, tendo definido origem e coordenada, a gente pode passar para o conceito de distância entre dois pontos. Então, se a gente estiver falando agora que a gente quer calcular, por exemplo, a distância entre o A e o C, o que a gente pode falar? Como é que a gente pode analisar isso algebricamente? A distância entre A e C, vamos salientar aqui de verde.
vai ser essa distância aqui, que vai do C até o A, concordam? Como que eu posso medir isso aqui agora? Eu posso medir isso, por exemplo, se eu definir aqui como meu zero e aqui eu tenho um valor que é da coordenada do A, eu posso falar que esse tamanho aqui, vamos marcar algumas distâncias aqui. Esse tamanho em verde, que é o que eu quero calcular aqui, ó, vou destacar aqui em cima, vai ser esse tamanho todo, da origem até o A, que está em amarelo, menos, ou seja, esse tamanho, menos esse tamanho aqui que vai do A até o C. Concordam? Se eu pegar esse tamanho todo e subtrair esse pedaço aqui, vai sobrar só o tamanho que eu quero, que é o que vai do C até o A. E o que é esse tamanho em amarelo? É a distância da origem até o A, concordam? Que é o quê? É a coordenada do ponto A. Então, posso falar que isso aqui é o XA. E esse tamanho em laranja aqui, ele é o quê? É da origem até o ponto C. Então, se a gente adotou isso aqui como origem e tem a coordenada dele aqui, esse tamanho vai ser igual à coordenada do ponto C. Então, eu posso falar que a distância entre C e A, ou esse tamanho aqui, vai ser XA menos XC, ok? Menos XC. E essa é a definição de distância entre dois pontos na geometria analítica, se a gente considerar um eixo apenas, tá? Depois a gente vai ver uma outra fórmula para um plano cartesiano, que são dois eixos ordenados. Então, vamos lá, ó. A distância entre dois pontos vai ser definida como XA menos XC. E como o XA aqui é maior do que o XC, esse valor é positivo. Se a gente tivesse agora, por exemplo, calculando a distância entre o XC ou entre o C e o B, a gente teria aqui como XC menos XB um valor positivo. Se a gente fizesse entre B e C, faria XB menos XC e ia dar um valor negativo. Ou pensa que se a gente fizesse XC menos XA, seria esse mesmo valor em módulo, só que negativo. Então, para não ter o problema do sinal aqui, a gente vai definir a distância entre dois pontos como módulo da coordenada de um dos pontos menos a coordenada do outro ponto. Tá legal? E isso vale sempre. Não importa a posição em que os pontos estão. Se a gente colocar os valores das coordenadas deles lá dentro e tirar um módulo dessa subtração, a gente vai ter a distância entre os dois pontos, ok? Então vamos lá, se a gente tiver, por exemplo, pontos A, B e C com as coordenadas menos 5, 3 e 3, qual que é a distância entre A e B? Sem precisar desenhar eles no eixo, a gente vai direto na fórmula e a geometria analítica vai permitir a gente calcular essa distância sem precisar desenhar eles. Então a distância entre A e B vai ser módulo de XA menos XB. Que é igual ao módulo da coordenada do A, que é menos 5, menos a coordenada do B, que é 3. Isso aqui dá menos 5 menos 3 dá menos 8, módulo de menos 8 dá 8. Então a distância entre o A e o B é 8, ok? Distância entre A e C vai ser módulo de XA menos XC. O XA é menos 5. E o XC é menos 3. Só que eu sempre vou colocar menos a coordenada, tá? Então eu coloco menos e agora a coordenada do XC, que é menos 3. A coordenada do C, desculpa, que é menos 3, tá? Vai ficar menos 3. Menos 5 menos menos 3, menos com menos dá mais. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Então vai ser módulo de menos 2, que dá 2. Tá legal? Se a gente fosse, depois a gente vai representar isso no eixo, mas se a gente fosse inverter isso aqui, teria alguma diferença? Ia ficar menos 3 menos menos 5, que dá 2. Módulo de 2 dá 2, então seria a mesma coisa. Ou seja, não importa se eu estou falando da distância entre A e C ou entre C e A, e de fato tem que dar a mesma coisa. Se eu estiver falando qual a distância entre A e C, é esse tamanho. Qual a distância entre C e A? Tem que ser o mesmo tamanho. E o valor dá o mesmo exatamente igual. Tá legal? Distância entre B e C vai ser pela fórmula módulo da coordenada do B, que é 3, menos a coordenada do C, que é menos 3. 3 menos menos 3, menos com menos dá mais, fica 3 mais 3, que dá 6. Então, módulo de 6, que dá 6. Distância entre B e A agora, que é exatamente o que a gente estava falando, ó.
Aqui eu fiz XA menos XB, que era a distância entre A e B. Agora a distância entre B e A vai ser o quê? XB menos XA. A gente só vai inverter as coisas aqui. XB é 3 e o XA é menos 5. Então vai ficar menos 5. Menos com menos dá mais, fica mais 5. 3 mais 5 dá 8. Então dá módulo de 8, que dá exatamente 8. Tá legal? A gente vê que a distância entre A e B é a mesma distância entre B e A. Se a gente fosse representar esses três valores, esses três pontos aqui, num eixo, o que a gente teria? Vamos falar que aqui é o zero nosso. A gente tem que representar o menos 3, o menos 5 e o 3. Então vamos falar que, por exemplo, aqui seria o menos 3, o menos 5 estaria um pouco mais para trás, né? E o 3 estaria lá para o lado positivo. Então a gente teria aqui no menos 5 o ponto A, no menos 3 o ponto C e no 3 o ponto B. Distância entre A e B é o quê? É daqui até aqui. Do menos 5 até o 3. Quanto que dá esse tamanho? Dá 8, né? Do menos 5 até o 0 eu tenho 5, mais 3 dá 8. Verdade, 8 e 8. Não importa se eu estou contando a distância daqui para lá ou de lá para cá. Distância é igual. Distância é sempre positiva, né? Não existe distância negativa. Qual que é a distância agora entre A e C? Vou contar do menos 5 até o menos 3. Esse tamanho aqui tem que dar 2. E deu 2, ó. Deu 2 ali, tá? Distância entre B e C é esse tamanho aqui, é do menos 3 até o 0, mais a distância do 0 até o 3, que dá 3 mais 3, que dá 6. Verdade. Um outro conceito que a gente vai ver é o de ponto médio entre dois pontos, ou ponto que fica exatamente no meio dos dois pontos, tá? Se a gente tiver um eixo qualquer, então, ordenado, aqui marcamos a origem, aqui os pontos A e B. O ponto M, que a gente vai chamar de ponto M, tá? Vai ser o ponto exatamente na metade desse tamanho entre A e B. Ok? Vou falar que isso aqui é M. Como que a gente pode achar as coordenadas desse ponto? Vamos imaginar que aqui seja, por exemplo, 2 e aqui seja 4, tá? As coordenadas. É óbvio que, né, se aqui é 2 e aqui é 4, quem está exatamente no meio é a coordenada número 3. Então já sei que isso aqui teria que ser 3. E na verdade, a forma que a gente vai usar na geometria analítica para calcular a coordenada desse ponto no meio de dois pontos é o conceito de média aritmética entre as coordenadas dos outros dois. Então se esse tamanho aqui é 2, vou desenhar aqui embaixo, de novo de verde, esse tamanho é 2. E esse tamanho aqui, vou desenhar agora daqui até aqui, vou falar que aqui é 2 e aqui é 4. Se eu pegar esses dois tamanhos, encaixar um na frente do outro, então se eu pegasse esse 2 daqui, ó, encaixasse aqui na frente do 4. Eu teria um tamanho total aqui de 6. Se eu pegar agora esse tamanho somado, dos dois tamanhos somados aqui, dividir exatamente na metade, ó, eu vou cair exatamente no ponto médio dos dois pontos originais, que vai ser aqui. Então, se eu pegar agora 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, que é exatamente esse tamanho, tá? Então, essa é a ideia, é pegar os tamanhos que eu tenho para os dois segmentos, somar esses tamanhos e dividir no meio. Quando eu fizer isso, eu vou ter sempre o tamanho do ponto médio entre os dois pontos, tá legal? Então é média aritmética. Se a gente quer achar o xm, que é a coordenada do ponto médio entre dois pontos, eu vou falar que isso é o x1 mais x2, que são os dois pontos que eu quero dividir, sobre 2. Tá legal? Por exemplo, pontos A2, B8 e C menos 2. Qual que é o ponto médio entre A e B? Vai ser a coordenada do A mais a coordenada do B sobre 2. XA mais XB sobre 2. XA é 2 e o XB é 8. Então vai ficar 2 mais 8 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que dá 5. Então 5 é o ponto exatamente entre 2 e 8. Tá? Se a gente for ver, ó, a distância entre 5 e 2 é quanto? 3. E a distância entre 5 e 8 é 3 também. Então, verdade, ele está exatamente no meio do tamanho entre os dois pontos. Tá? Ponto médio entre A e C. O A é 2 e o C é menos 2. Vai ser o XA mais o XC
sobre 2. XA é 2. Mais o XC é menos 2. Então vai ficar mais menos 2 sobre 2. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 2 menos 2 sobre 2. 2 menos 2 dá quanto? Dá 0. 0 sobre 2 dá 0. Então o ponto médio, a coordenada do ponto médio entre 2 e menos 2 é 0. Por quê? Se a gente tem, por exemplo, aqui é o 2, que é o A, que a gente marcou aqui até, tá? Por coincidência. O menos 2 está desse lado. Se eu estou pegando o ponto médio entre menos 2 e 2, quem que é? É o 0, né? Ele está exatamente na metade do caminho entre essa distância aqui, tá? Então, por isso que dá 0. Faz sentido, tá? B e C, qual que é o ponto médio entre eles? O B é 8 e o C é menos 2. Vai ser o XB mais XC sobre 2. O XB é 8, mais o XC, que é menos 2, sobre 2. 8 mais menos 2, mais com menos fica menos. 8 menos 2 dá 6, sobre 2, 3. Então, a coordenada do ponto médio entre B e C é 3. Por quê? Se a gente fosse desenhar, também vai fazer sentido. Ó. Aqui eu tenho 0, o menos 2 está aqui e o 8 está aqui na frente, né? Se eu quiser achar a coordenada do ponto do meio entre os dois aqui, ó, tem que dar 3, que é o que deu ali. Vamos ver, ó. A distância entre 3 e 8 é quanto? 5, né? De 3 até 8 tem o 5. Então, essa distância aqui é 5. E de 3 até o menos 2, que é o outro ponto que a gente queria ver, também dá 5. Certo? Ó, do menos 2 até o 0 eu tenho 2. Do 0 ao 3 tenho 3. 2 mais 3 dá 5. Então, essa distância aqui também é 5. Então, se a gente está pegando o ponto médio entre menos 2 e 8, é o ponto com coordenada 3. Então, dessa aula, o que a gente precisa fixar é o seguinte: a distância entre dois pontos, 1 e 2, de coordenadas x1 e x2, é dada pelo módulo da diferença entre as coordenadas. Então, distância entre 2 e 1 vai ser módulo de x2 menos x1. É a mesma coisa se eu trocar a ordem dos pontos, tá? Se eu fizer a distância entre 1 e 2, que vai ser módulo de x1 menos x2, tem que dar igual. Então, tanto faz a ordem das coordenadas que eu coloco aqui dentro. Tá legal? É importante lembrar, ó, aqui é menos, e eu vou jogar aqui dentro a coordenada com o sinal dela. Então, se eu tiver lá um ponto com coordenada menos 5, eu vou jogar o menos 5 aqui. Se ficar menos 5, vira mais 5. Mas eu vou jogar aqui dentro com a coordenada, e esse menos aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Já o ponto médio entre dois pontos quaisquer, a coordenada vai ser dada por xm igual a x1 mais x2 sobre 2. Ou seja, a média aritmética entre as coordenadas dos dois pontos.